Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Já encontraram? Marcos capítulo 4. A parábola do semeador. Do versículo 1 até o versículo 9. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra, porém, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche os olhos mais um pouquinho e fale de novo com Jesus. Querido Senhor, obrigada porque estamos aqui nessa noite. E eu peço a Deus que Tu venhas falar conosco agora. Sabemos que Tu já estás aqui conosco, Senhor, pois já podemos sentir a Tua presença. E eu Te agradeço por isso, porque se o Senhor não estiver aqui, não adianta nós ficarmos aqui. Mas eu peço que agora o Senhor venha nos alimentar com a Tua palavra. Me usa, querido Deus, que o Senhor esteja falando através de mim. Que não seja nada de mim, nada da minha carne, mas que seja o Teu Espírito Santo. Querido Deus, cobre-me com o sangue do Senhor Jesus, para que eu possa falar unicamente a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. E é em nome de Jesus que eu Te peço, Espírito Santo, seja o ministrador dessa palavra, para a Tua glória, ó Deus, que assim seja. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Glória a Jesus. Os irmãos estão vendo aqui essa imagem da parábola do semeador, os tipos de terra. Ó. Conforme eu for falando, você vai estar olhando o desenho ali. Tá, irmãos? Veja só, o que o Senhor Jesus estava nos ensinando, está nos ensinando, através dessa parábola, a parábola do semeador. Essa parábola, ela é muito importante, tanto que ela aparece em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Só João não relatou essa parábola. Mas Mateus, Marcos e Lucas falam sobre essa história que o Senhor Jesus contou, porque parábola é uma história, uma ilustração. Assim, tipo aquelas moral da história que eu conto de vez em quando para vocês, é uma parábola, é uma história, né? E Jesus falava muito em parábolas. E aqui então ele contou essa que foi denominada de a parábola do semeador, ou seja, a história do semeador. E nós podemos entender aqui então, pelo que nós lemos, que existem tipos de solo, né? Tipos de terra.
E que aqui Jesus estava falando então a respeito de semente, de quem semeia e da terra que recebe a semente, certo? E nós podemos entender então que a semente é a palavra de Deus. Amém, irmãos? A semente é a palavra de Deus. O semeador, veja só, Jesus não identificou o semeador. Ele não deu nome para esse personagem da história, para esse homem da história. Ele não identificou, mas ele falou do trabalho desse homem. E esse homem, então, não é importante. A importância está naquilo que ele faz, que ele está lançando a semente. Amém, irmãos? Certo? Então, olha só. Quando Jesus falou aqui, ele disse assim, ó, que o semeador saiu a semear. Então, quando existe semente guardada em um celeiro ou em algum outro lugar que não está sendo semeada, ela não vai produzir frutos. Precisa ser semeada, não é verdade? Se ficar guardadinho lá dentro de um vidro, dentro de um pacote, guardada no celeiro em grande quantidade, ela não vai produzir fruto. Mas o Senhor Jesus aqui então, ele disse assim, ó, que o semeador, que ele não deu nome, que ele não deu, como é que eu vou dizer assim, Jesus não deu muita importância para quem é esse semeador, mas mais importância para a semente. Amém? Então esse semeador aqui saiu a cumprir a função dele. Ele era um semeador, então ele saiu distribuindo a semente sobre a terra. E o que nós podemos observar aqui então, ó, a respeito desse semeador, é que ele foi lançar a semente. Ele obedeceu, vamos dizer assim, que as regras de plantio, e saiu para lançar a semente, ou seja, para plantar. E quando então ele saiu, ele tirou essa semente do celeiro. E para nós hoje, nós podemos entender que essa parábola, essa história, nós entendemos que nós somos os semeadores. Amém? Mas você vai entender também que você também é a terra. Então, nós vamos ter esses dois entendimentos aqui, que você tanto pode ser o semeador, mas que você também é a terra que recebe a semente. Então, nós vamos falar essas duas coisas. Mas aqui então, ó, olhando nós como semeadores, nós podemos entender que para nós, quando a semente está no celeiro, representa que a semente está na Bíblia. Ou seja, eu sou um semeador, mas eu não tenho saído lançando a semente está aqui guardada num celeiro, que aqui para nós pode ser representado pela Bíblia. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ficou claro isso, irmãos? Então é como se nós estivéssemos guardando a semente num potinho lá dentro do armário da nossa casa, se nós não estivermos semeando. Então nós, como semeadores, temos que ir lançar a semente, temos que ir plantar. Se nós apenas conhecemos a palavra e não plantamos, ou seja, não jogamos a semente na terra para que ela produza fruto, é sinal de que nós não estamos pregando a mensagem que Deus mandou nós pregarmos. Ficou entendido isso? Então a semente está guardada, ou seja, está aqui, ó. Nós conhecemos a palavra, lemos a palavra, mas não estamos plantando para aqueles que ainda não conhecem. Então veja só, nós como semeadores, nós não devemos ter importância. Como eu falei antes, Jesus não deu nome para esse semeador, ele não
valorizou esse semeador acima do que ele valorizou a semente. Então a semente, como palavra de Deus, tem que ser plantada, mas não importa quem planta. Pode ser eu, pode ser você. Todos nós temos que ser os semeadores. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Entendido? Então, olha só. Nós somos os semeadores. Só que, hoje em dia, eu tenho falado há 2 cultos já para vocês, eu tenho trazido mensagens a respeito da situação da igreja no mundo hoje, né? E o que nós podemos ver hoje nos nossos dias, na situação que a igreja está, a igreja, estou falando em denominações agora, em denominações, em pastores, nós podemos observar que hoje em dia o semeador está em evidência e não a semente. E o que é que Jesus disse? Que o importante é a semente, porque a semente é a palavra de Deus. O semeador não deve ser mais importante do que a semente. Mas o que nós vemos hoje é o contrário. O semeador está em evidência e a semente está esquecida. Como assim, pastora? Porque nós podemos observar que em muitas denominações, muitas igrejas, nós temos um belo cartaz com a foto de um pastor ou de uma pastora, tanto faz. Enorme está a foto da pessoa. E lá no cantinho do cartaz, bem embaixo, quando tem, está um versículo bíblico bem pequenininho. Não é assim? Então hoje, nos nossos dias, que como eu tenho falado sempre para vocês, é o final dos tempos, é o final dos tempos proféticos, né? Então nós estamos vendo acontecer isso. O semeador está tendo muita importância, mas a semente não. Mas o que deve ter importância é a semente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser pregada, não importa por quem. Não importa se é um pastor famoso ou se é uma pessoa bem humilde, bem simples, mas que conhece a palavra, que conhece a semente e está plantando. Ficou entendido isso, irmãos? Então nós, como cristãos verdadeiros, irmãos, se você é um cristão verdadeiro, você deve lançar essa semente sem se exaltar. O que deve ser exaltado é o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus e a semente. Então, a semente, sendo a palavra de Deus, é ela que deve estar em evidência. E não um belo cartaz, um outdoor, alguma coisa assim como a gente vê hoje, em alguns lugares, com a foto enorme de uma pessoa, e muitas vezes não se vê nenhum versículo bíblico. Então, a evidência está no semeador, nos nossos dias. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Concordam comigo? Quem deve estar em evidência é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Então, olha só, tem gente que ainda quer plantar outra coisa, porque a palavra do Senhor, ela é semente e nela nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Tudo a respeito da vida do ser humano, nós encontramos resposta na Bíblia, que é a semente, que é a palavra de Deus. Mas tem gente nos últimos dias, né, como eu tenho falado para vocês, que querem plantar outra coisa. Vou dar um exemplo para você. Faz de conta que você tem um pai lavrador e que o pai foi viajar e deixou você responsável pela plantação da lavoura. E disse assim: meu filho, eu quero que enquanto eu estiver viajando, você plante feijão. Tá? Só um exemplo. Aí o filho observa,
a terra e diz assim: não, mas eu não vou plantar feijão. Essa terra aqui é melhor para plantar moranga ou qualquer outra coisa. Aí quando o pai volta esperando encontrar já o feijão pronto para ser colhido, o que ele vai encontrar? Muita moranga. Foi só um exemplo, tá, irmãos? Ficou entendido? Então, nos nossos dias, hoje é isso, ó, a palavra de Deus é a semente verdadeira, pura, que salva, que cura, que mostra que Deus vai trazer juízo sobre o pecador, que mostra que Jesus está voltando, que o arrebatamento está para acontecer. Mas tem gente que está querendo plantar outras sementes. Por exemplo, não quer plantar essa semente, esse fundamento, essa base da palavra de Deus, que fala que Deus é justo, mas que Deus vai um dia cobrar, que Deus vai chegar o dia do juízo. E aí estão plantando, vamos dizer que esqueceram da ordem do Pai, de plantar e de falar que existe inferno, que existe céu, que Jesus está voltando, que Deus vai exigir contas de cada ser humano, e começam a pregar só vitória, bênção, riqueza, prosperidade, como eu falo sempre nisso aqui para vocês. Aí está plantando outra coisa, está plantando o quê? Divertimento dentro das igrejas, como eu falei semana passada, ou foi na retrasada, já não sei, porque faz 2 terças, né, que eu estou falando uma sequência sobre isso. Então tem gente que está plantando outra coisa, por quê? Está plantando divertimento dentro da igreja. Tem gente que só vai no culto se tiver uma festa. Lembram que eu falei isso umas mensagens atrás? Amém? Então, isso é um outro tipo de plantação. Deus não mandou plantar isso. Deus não mandou plantar essa semente. É que nem o exemplo do pai que eu dei. O pai foi viajar e disse: filho, plante feijão. Mas o filho se achou mais inteligente que o pai e disse: não, eu vou plantar moranga. E quando o pai voltou, então prestou contas: cadê o feijão que eu mandei plantar? Ah, mas eu achei que seria melhor plantar moranga. Então isso é como que quando a pessoa chegar diante de Deus, Deus vai exigir. Eu disse para você pregar a palavra verdadeira, a semente verdadeira, que é que Jesus salva, que Jesus está voltando, que Deus exerce juízo, que existe inferno. Porque em muitas igrejas não se vê falar sobre inferno. Até no nosso estudo de sexta-feira, né, irmã Edna? Os irmãos aí pediram para eu pregar novamente sobre inferno. E eu, essa semana passada, eu tinha já pensado, tinha vindo, sabe quando vem aquela mensagem de Deus assim na tua mente, que você diz realmente. E eu tinha pensado: Senhor, eu tenho que pregar de novo sobre inferno. Que eu prego o seguido, eu falo o seguido, mas uma mensagem específica. Então, talvez, né, não sei se o pastor vai me dar a oportunidade de pregar no culto de ceia ou não, mas eu vou estar falando sobre isso, porque tem que ser pregado. A palavra de Deus, a semente, é isso. Tem que falar a verdade. E não falar que venha para Deus porque você vai ficar rico, venha para Deus que você vai se alegrar e não vai mais chorar. A mensagem de terça passada eu falei que o verdadeiro avivamento começa com o quê? Com choro e arrependimento. Não é, irmãos? Então, mas tem gente nos nossos dias, então, que estão querendo lançar outra semente na terra, que é o conforto, que é a riqueza, que é o divertimento, que é tornar a igreja um clube social, um Lions Club. Tem gente que hoje vai para a igreja achando que vai participar de um clube. Ah, eu vou lá ver o irmão, eu vou lá, vou ver o que vão estar cantando hoje, só para eu sair de casa. Isso está acontecendo, como eu falei, porque estamos nos últimos dias. O Senhor Jesus está voltando. Então isso está acontecendo em grande escala, irmãos. Mas o que tem que ser pregado, o que Jesus disse que tem que ser pregado, é a semente, palavra de Deus.
que Jesus veio morrer na cruz por nós, não para nos tornar ricos, não para nos dar vitória em tudo aqui nessa terra, mas para nos dar vitória na eternidade, para salvar a nossa alma. Então essa é a palavra, e tem que ser pregado que existe inferno, tem que ser pregado que existe céu, tem que pregar que Jesus, um dia, Ele vai ser o reto juiz, que Ele vai estar julgando cada ser humano que já nasceu desde Adão até o último que nascer nesse planeta. Mas estão pregando outra semente. Então, como no exemplo que eu usei, em vez de pregar o feijão, plantar o feijão, estão plantando a moranga, né? Isso está acontecendo, mas olhe bem o que o Senhor Jesus falou. A parábola do semeador nos fala de tudo isso. Nós vamos analisar cada um agora dos tipos de solo onde cai essa semente. E um detalhe que o Senhor Jesus falou em Marcos 4,13, se você ainda está com a tua Bíblia aberta aí, ó, no versículo 13, Jesus disse o seguinte: os discípulos perguntaram, para ele, o que significa essa parábola? O que significa essa história? O que o Senhor quer nos ensinar com essa história da semente e do semeador? Aí Jesus disse assim, então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus estava dizendo assim, em outras palavras, Jesus estava dizendo: mas vocês que estão comigo há quanto tempo, que sempre estão junto comigo, não entenderam a parábola? Se vocês não entenderam essa, como que vocês vão entender as outras? E nós sabemos que existe de parábola, e Jesus pregou 40 parábolas. Então Jesus estava dizendo: se vocês não entenderam essa, como é que vocês vão entender a outra? Ou seja, essa aqui serve como base para as outras. Por quê? Porque é a palavra. É a palavra de Deus, é a semente. É a partir da palavra de Deus, é a partir da semente que nós temos o conhecimento das outras coisas. Então assim, eu quero só que você abra, antes de eu começar a explicar cada um dos solos, abra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 7. 3, 6. Diz assim, só para confirmar o que eu te falei, que o semeador não é importante, o que é importante é a palavra. Então diz assim, podemos ler os 5 primeiro. Olha só: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, irmãos? Então aqui, a palavra de Deus está confirmando isso que eu te falei. O semeador, irmãos, não é importante. Nós somos semeadores. Eu nessa noite aqui estou servindo, estou fazendo o papel de semeadora para vocês. Vocês são semeadores quando vocês lá fora pregam para a família, pregam para os amigos, para os conhecidos. Vocês são os semeadores. Mas a palavra de Deus nos diz que nenhum de nós é importante. Nós temos a nossa importância diante de Deus, porque Jesus morreu por nós, nós somos importantes. Mas aqui nesse contexto, nessa história, quem tem que ser identificado com maior valor é a semente e não o semeador. Amém? Ficou claro isso? Então aqui, Paulo disse assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Porque aqui no tempo
de Paulo, tinha uns que diziam assim: não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ou seja, os cristãos da época estavam se dividindo e escolhendo pregadores preferidos. E Paulo disse: mas quem que é Apolo? Quem que é Paulo? Ele falando dele mesmo. Nós somos apenas servos. E daí ele disse: eu plantei, Paulo, Apolo regou. Quer dizer, cada um faz uma função. Eu estou pregando hoje aqui para vocês, é a função que eu estou tendo nesse momento. Mas você vai ser semeador e pregador para outros lá fora. Então, não é o que planta que é importante, é o que é plantado. O que você tem plantado no coração das pessoas que te ouvem, que te acompanham no teu dia a dia? O que você tem falado para eles? Você tem falado a palavra de Deus, que é a verdadeira semente, ou você está querendo plantar moranga? Você está querendo pregar outra mensagem? Porque se for outra mensagem, foge da Bíblia. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Amém? Então a semente que tem que ser plantada é essa. Então plante a verdadeira semente, irmãos. Plante a verdadeira semente, porque através da palavra de Deus, que é a semente, as pessoas, elas são regeneradas. Porque a palavra de Deus como semente, fala lá em Tiago 1,18, não vamos ler, mas você pode anotar e ler na tua casa. Tiago capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra de Deus gera em nós. Gera o quê? Gera a palavra, gera a semente verdadeira. Quando nós ouvimos, Deus está gerando no nosso coração a palavra dele. A palavra de Deus também fala em Tiago 1,21 que salva. Para a pessoa ser salva, ela tem que ouvir a palavra. Então a semente, que é a palavra de Deus, salva. Para a pessoa ser salva, ela não vai ter conhecimento se não for pela palavra. Entendido isso, irmãos? Isso diz em Tiago 1,21. Em 1 Pedro 1,23 diz que a palavra de Deus regenera. O pecador é regenerado, quer dizer, muda de vida. É perdoado, muda de vidas, é um salvo. Então a palavra de Deus regenera. Por isso a importância de pregar a verdadeira semente, de plantar a verdadeira semente. Em João 8,32 diz que a palavra liberta. Esse versículo é bem conhecido, né? Que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus também produz fé. Está em Romanos 10,17. Produz fé. Como que nós vamos ter fé se nós não ouvirmos a palavra? Pois se é através do ouvir que nós recebemos fé. Amém? Também santifica. João 17,17 diz que a palavra do Senhor nos santifica. Em João 17, Jesus estava fazendo a sua oração sacerdotal, quando ele estava orando ao Pai pedindo por nós. Então ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos santifica. Amém? Então olha só, a palavra de Deus gera, salva, regenera, liberta, produz fé e santifica. Mas é a verdadeira semente, não uma semente enganosa como está sendo plantada hoje em dia. Mas como eu digo sempre para vocês, graças a Deus, que Deus sempre mantém um remanescente fiel. Não são todas as igrejas que se corromperam, pregando teologia de prosperidade. Uma boa parte está corrompida, mas tem os fiéis de Deus. Graças a Deus. E eu creio aqui que nós somos uma parte desses fiéis de Deus, que buscamos a palavra e não o que Deus pode nos dar. Amém? Então agora vamos analisar um pouquinho sobre aonde caiu essa semente. O semeador saiu a semear, quer dizer, Jesus diz que ele saiu lançando a semente na terra. A primeira vez que ele lançou a semente na terra, pode desligar aqui. A primeira vez que ele lançou a semente na terra, diz ali,
que a semente caiu na beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram. O que significa isso? Jesus estava dizendo o seguinte, esse primeiro quadradinho aqui, ó. Então Jesus estava dizendo o seguinte: caiu à beira do caminho. O que significa a terra à beira do caminho, irmãos? Sabe aquela terra por onde as pessoas caminham muito e vai ficando amassada, dura? Tipo, é um chão batido, né? É uma terra dura, é à beira do caminho, porque todo mundo passa por ali, as pessoas caminham por ali, os animais caminham por ali. Então ela se torna uma terra dura. Essa semente significa essa terra, esse solo, significa o coração das pessoas, tá? E a Bíblia fala em Jeremias 17:9 que o coração do ser humano é enganoso. Então olha só, quando essa semente que o semeador lançou, quer dizer, ele plantou, ele jogou a semente, mas caiu à beira do caminho. Então é aquele coração que está endurecido, que não se deixa tocar por Deus, que não se deixa ser sensibilizado pelo Espírito Santo, vamos dizer assim. É dura, a semente não tem como entrar. É a mesma coisa que esse piso aqui, ó. Se eu jogar uma semente aqui nesse chão do altar, que é piso, vai nascer alguma coisa? Não, né? Porque não tem terra, mas vamos imaginar que fosse uma terra. Tá duro, não tem maciez na terra para a semente poder penetrar. Então caiu à beira do caminho. Ali, ó, no versículo... Vamos ler ali de novo, cadê? Que Jesus disse aqui, ó, a primeira parte, ó, no versículo 4: e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Quer dizer, não penetrou na terra. E daí, antes mesmo que pudesse penetrar, vieram os pássaros e comeram, né? Aqui, ó, os pássaros comendo a sementinha que estava em cima da terra. Esses pássaros aqui representam o diabo e os demônios. Por quê? Porque vieram e tiraram. Não deixaram que aquele coração duro, que aquele coração da beira do caminho, ou seja, não tem condições de receber a palavra. Está endurecido. E aí vem o inimigo e come. Tira, afasta do coração das pessoas. Ficou entendido isso, irmãos? Então essas aves aqui que comeram a semente que caiu à beira do caminho, representam o diabo e os demônios. Porque vem e rouba da terra, que é o coração das pessoas, a semente. Não deixando que a pessoa entenda a palavra, porque o coração está endurecido. Amém? Claro isso? Então, olha só, essa da beira do caminho, né? Também serve, sabe para quem, irmãos? Para aqueles, como eu digo sempre, crentes, que não são cristãos, mas que são apenas crentes, que estão há muito tempo dentro de uma igreja e acham que já sabem de tudo. Então, ouvem a palavra, mas o coração está ali endurecido, dizem assim: eu já conheço. Estou há 50 anos dentro da igreja, conheço toda a Bíblia. Quer dizer, não dá espaço para que a palavra de Deus venha trazer um renovo, uma mensagem nova sobre a passagem que a pessoa está ouvindo da Bíblia. Então não é só para aquele que nunca ouviu, mas é para aquele também que acostumou a ouvir. Está há muito tempo na igreja e acha que já sabe tudo e não precisa mais se amolecer, vamos dizer assim, diante de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Então a palavra de Deus, irmãos, ela se renova. Cada dia, se amanhã você ouvir outra mensagem sobre o mesmo tema que eu estou falando hoje, você já vai ter um outro entendimento. Porque a palavra de Deus se renova. Ela sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir no momento. Então,
Nunca endureça teu coração. Não seja esse chão de beira do caminho. Não seja esse chão batido. E não deixe que o diabo venha roubar o que foi pregado para você. Porque daí a pessoa que já está há muito tempo diz assim: já ouvi, já sei, de cor e salteado. Não tem nada de novo. Mas se nós não permitirmos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nós vamos estar sendo esse chão batido, esse chão de beira do caminho. Amém? O segundo solo que Jesus falou ali, o solo rochoso, Jesus disse assim, no versículo 5, outra caiu em solo rochoso, ou seja, tinha muita pedra, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, olha só, essa aqui, desse quadradinho aqui, muita pedra, nasceu porque tinha um pouquinho de terra, mas como o chão era cheio de pedra por baixo, então, não criou raiz. Não criando raiz, qualquer ventinho que der, arranca a plantinha. A semente deu, a plantinha ali nasceu, cresceu um pouquinho, mas não tinha raiz grande, porque a terra era pouca debaixo das pedras. Então, essa semente que o semeador lançou e que caiu em solo rochoso, ela representa aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, quando ouvem a palavra, ficam alegres, recebem com entusiasmo. E agora conheci Deus, agora conheci a palavra. Mas logo murcha. Sabe aquele ditado, é fogo de palha? Dá e termina rápido? São esses crentes aqui, que a semente caiu no solo rochoso, são essas pessoas aqui. A semente caiu em solo rochoso, não encontrou terra suficiente para agarrar a raiz, para crescer a raiz, e acabou morrendo. E aí vem um ventinho, um problema, e arranca a plantinha que tinha nascido com pouca raiz. Quem são essas pessoas aqui? São aqueles que recebem com alegria, mas que no primeiro problema, na primeira angústia, na primeira dificuldade, na primeira perseguição, abandonam Jesus. Por quê? Porque não suportam muitas vezes o deboche das outras pessoas. Se é um jovem, está lá na escola, você agora virou crente, virou cristão, virou aleluia, virou os Bíblia. Né? Não suporta o deboche, não suporta as piadinhas. Aí o que acontece? Abandona Jesus, quer dizer, não tinha raiz profunda. Qualquer probleminha, qualquer ventinho, arranca a planta. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, esse foi o segundo tipo de terra, o segundo tipo de solo que Jesus falou. O terceiro tipo está no versículo 7, que diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Eu não tinha lido o versículo 6, né, de quando Jesus falou ali, ainda do terreno rochoso, que Jesus disse assim: saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Então o sol aqui é símbolo das tribulações, das lutas, das dificuldades, dos deboches que a pessoa enfrenta quando quer se tornar um cristão. Mas que aí, como não tem raiz profunda, o sol, que é o problema, veio e secou a plantinha. Entendido, irmãos? Amém? Então agora sim vamos para o outro solo, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. O que significa isso aqui? O terceiro tipo
de solo, a plantinha nasceu. A semente caiu na terra e a plantinha nasceu. Mas não era só a planta que estava ali naquela terra. Tinha espinhos. E os espinhos, como crescem mais rápido que qualquer plantinha, sufocaram ela, cresceram por cima. E quando cresceram por cima, então a plantinha morreu. Por quê? O que os espinhos estão representando aqui? A preocupação com o dia a dia, com as coisas da vida, com a família, com o trabalho, com o estresse. Eu estou muito cansado, não quero mais saber de ir na igreja. Eu não tenho tempo para Deus. Tudo isso aqui é aquela plantinha que cresceu no meio do espinho. Ela cresceu, ela nasceu e cresceu. Mas foi sufocada pelos problemas. Ela foi sufocada pelas dificuldades da vida. Eu não tenho tempo para Deus, eu trabalho demais. Eu não tenho tempo para Deus, minha família exige muito de mim. Eu não tenho tempo para Deus porque eu estou muito cansado. Eu não tenho tempo para Deus porque coloca qualquer coisa. Como eu digo, eu gosto de usar aquele exemplo. Eu não posso ir no culto hoje porque é o aniversário do cachorro da minha vizinha. Qualquer coisa é motivo para a pessoa não vir no culto. Então é aquilo que sufoca. Ela não tem prazer em estar diante de Deus. Ela se preocupa com as coisas do dia a dia. Deus não é prioridade, Deus não é primícia na vida dessa pessoa. Deus não é o primeiro. Então é sufocado. Não posso, não tenho tempo para Deus. Então os espinhos sufocam. Mas ainda, olha só, esse mesmo aqui, porque aqui, irmãos, daí eu quero que você continue lendo na tua casa depois, porque nós lemos até o versículo 9, do 10 em diante, Jesus dá a explicação da parábola. Então ele está falando aqui dessas coisas que eu estou te dizendo, o que significa cada uma dessas coisas. O que significa o sol, os pássaros, os espinhos. E os espinhos então representam a preocupação com as coisas do dia a dia da vida e também a fascinação pelas riquezas. A pessoa que é fascinada por riqueza, é fascinada por dinheiro, é fascinada por beleza, por coisas que chamam a atenção, casa bonita, carro bonito, tudo isso que chama a atenção. São os espinhos que sufocam a plantinha e a plantinha morre. Por quê? Porque sufocam a fé da pessoa e a pessoa morre. Pastora, mas se não tiver dinheiro hoje não faz nada. É claro que não. Mas você nunca deve amar o dinheiro, nem a fascinação que o dinheiro dá. Porque qualquer um sabe, irmãos, que o dinheiro fascina, né? Chama atenção, é uma coisa que quanto mais você tem, mais você quer. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter o suficiente para viver. Nós tendo o suficiente para viver, devemos ser gratos a Deus. Não em exagero. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Mas tem gente que é assim, quando consegue. Vamos dizer que a pessoa andava a pé. Só um exemplo. Andava a pé. Sonhava com uma bicicleta. O dia que eu tiver uma bicicleta, minha vida vai mudar, vai ser melhor para mim. Vou ter mais rapidez para ir de um lugar para o outro, porque eu vou de bicicleta. Aí conseguiu a bicicleta. Mas não fica na bicicleta, né? Conseguiu a bicicleta, mas não fica ali. Não, agora eu quero um carro. Olha como é bom, meu vizinho tem um carro, ele vai bem mais rápido do que eu que vou de bicicleta. Consegue o carro. Deus permite, porque tudo que nós temos é permissão de Deus. É bênção de Deus. Deus permite, a pessoa conseguiu comprar um carro. Mas não fica no carro. Ao invés de dizer, Senhor, obrigada porque eu consegui meu carro. Não, agora eu quero uma casa de praia. Aí não fica só na casa de praia, que é um iate, que é uma lancha. Estão entendendo, irmãos, o tipo que é o ser humano? Não é que seja errado você possuir as coisas, irmãos. Mas não coloque teu coração nisso.
Então, depois que tem o iate, que tem a lancha, não é mais o suficiente. Agora eu quero ser dono de uma ilha. Quer dizer, o desejo do coração do homem sempre é ter mais. Homem, que eu falo ser humano, é homem e mulher, né? Homem e mulher, independente de sexo. Mas o ser humano sempre quer mais. Ele não se contenta com o que Deus deu. Não se contenta nunca. Então, essa fascinação pelas coisas do mundo, pela riqueza, são os espinhos que sufocam a plantinha, e a plantinha acaba morrendo, porque não vai ter ar para respirar. Ou seja, a pessoa que só quer, vai morrer na fé, vai morrer diante de Deus, vai continuar vivo, né? Trabalhando, conseguindo tudo o que quer. Mas a fé morreu, diante de Deus está morto. Então os espinhos sufocaram. Entendido isso, irmãos? Amém? E o último tipo de terra que Jesus falou aqui então, foi a boa terra, né? Olha só, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Essa boa terra, esse bom coração, porque eu já disse para vocês que a terra é o coração humano, né? Então caiu num coração bom, em uma boa terra. A semente caiu na boa terra, nasceu a plantinha e produziu fruto. O que é isso? É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que é a semente, que aceita, que muda de vida, deixa de fazer o que fazia antes, que era errado, que dá prioridade para Deus na sua vida e não para as riquezas, não para o conforto, não para as coisas do dia a dia, e produz fruto. Pode ver que as outras plantinhas, nenhuma chegou a dar fruto, nasceu e antes de dar fruto, morreu. E essa aqui deu fruto. Por quê? Porque a terra era boa, era um coração bom. E mesmo aqui, irmãos, nessa terra boa tem diferença de uma terra boa para outra terra boa. Ou seja, tem uma terra que é boa, mas tem outra que é melhor. Tem outra ainda que é melhor que a melhor. Falar que nem as crianças, né? Que de vez em quando falam assim, é mais melhor. Então tem a boa, a melhor e a mais melhor. Claro que isso não é correto falar, né? É só uma maneira de se expressar. Mas, então tem a terra boa, e na terra boa tem diferença. Porque Jesus disse, tem a terra boa, que a semente caiu na terra, nasceu a plantinha e produziu fruto. Uma terra boa produziu 30, a outra 60 e a outra 100. O que significa isso? Uma semente deu 30 frutos. Outra semente, uma só, deu 60 frutos. E ainda outra semente, uma só, deu 100 frutos, ou seja, 100 por um. O que significa isso? Que existe diferença de coração para coração, de pessoa para pessoa, de terra boa para terra boa. Eu posso produzir mais do que você. Você pode produzir mais do que eu. Então depende de como está a nossa terra, coração. Então como está o teu coração? Que tipo de terra, que tipo de solo é você? Aqui, olha como deu diferença. Lá nem nasceu, os demônios vieram e tiraram a palavra, né? Da pessoa. Comeram, os pássaros comeram. Do terreno rochoso, nasceu, mas como tinha pouca terra embaixo da pedra, não criou raiz, logo morreu porque veio o sol e secou, né? O sol, a angústia, o deboche, não consegue ter firmeza para servir a Jesus.
Aí a terra com os espinhos, então, nasceu também. Mas não chegou a produzir fruto porque os espinhos sufocaram. O que é os espinhos? Os problemas da vida e a fascinação da riqueza. Então sufoca. Não pode servir a dois senhores. Jesus falou isso: ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Você serve o dinheiro, você serve a Mamon, que é Satanás, né? E daí a terra boa, ó, como cresceu? Mas teve uma que cresceu um pouquinho, produziu 30. A outra produziu mais um pouquinho, produziu 60. E essa maior produziu 100. Quer dizer, mesmo na terra boa tem diferença. Então o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos a pensar todos os dias: como está meu coração? Como é que está a minha terra? Está produzindo 30, 60 ou 100? Ou seja, o que é isso? É o fruto. Que fruto você está dando lá fora? Que fruto você está passando na tua vida de cristão? Você é terra boa, senão você não estaria aqui. Graças a Deus porque você está aqui, então você é terra boa. Mas mesmo assim tem diferença de terra. O que você tem produzido? 30 frutos apenas? 60 ou 100? Então nós temos que entender isso. Não podemos ser fogo de palha, que recebe a palavra de Deus com alegria, mas logo apaga. Nós temos que servir a Deus em todas as situações da vida. Com tristeza, com alegria, com paz ou angustiado. Em toda situação da nossa vida nós temos que ter boa terra, para que a semente possa crescer. Amém? E só para nós encerrarmos então, só quero ler aqui com você, quer ver? Só para nós entendermos a respeito das preocupações e da fascinação do mundo. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Já vamos encerrar. Versículo 25. Aqui Deus está nos dizendo, ó, não adianta você se preocupar com as coisas da vida. Apenas confia em mim. Deus falando, né? Olha só o que Jesus disse. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Por que Jesus falou isso? Tem gente que diz, eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que trabalhar, porque senão eu não vou ter dinheiro para comprar comida. Porque senão eu não vou ter dinheiro para comprar roupa, para manter minha família. Mas Jesus está dizendo ao contrário. Ó, não se preocupe, né? Comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse um côvado aqui quer dizer... Quem, por mais preocupado que esteja com a própria vida, pode aumentar uma fração de segundos na sua vida? A hora que morrer, morreu. Chegou a hora de cada um, a pessoa não pode dizer, não, eu quero ficar só mais 1 minuto. Não tem essa. Então Jesus está dizendo isso aqui, né? Também dá de se entender assim, quem que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui está falando do tanto que vai viver. Tem gente que interpreta assim, quem que pode, por exemplo, porque dá de ser interpretado em outras áreas, quem que pode aumentar a sua estatura? O baixinho que quer ser alto, você pode aumentar a tua altura? Não, você pode usar um sapato de salto. Mas a altura, o tamanho que você nasceu, que você não pode aumentar. Você não vai se espichar, né? Então não dá. E Jesus continua falando ainda, ó. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, olha só, o rei Salomão se vestia de ouro, irmãos. Tudo que tinha na corte do rei Salomão, no palácio dele, tudo era de ouro. Até os freios dos cavalos de Salomão eram de ouro puro. E Jesus disse, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. De quem que Jesus estava falando aqui? A respeito dos lírios do campo, que é Deus que dá a roupa, o sustento, a beleza. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, olha o que nós cantamos no início do culto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que é que Jesus estava dizendo com isso? Não adianta você se preocupar com o dia a dia. Só confie que Deus vai te dar o necessário. Amém? E daí mesmo aqui, só um capítulo antes, Mateus 6,19. Jesus também está falando da fascinação da riqueza, para nós encerrarmos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E se o coração é a nossa terra, né? Olha o que Jesus está falando. O teu coração, o teu tesouro, aquilo que você ama, determina o tipo de terra que você é. Amém? Ficou entendido isso? Então Jesus está dizendo aqui, não procure coisas nessa terra. A tua riqueza não é aqui. Nós temos que ter tesouro no céu. E tem gente que se preocupa com riqueza aqui, com fascinação da riqueza aqui, e não pensa em adquirir tesouro no céu. O que é o tesouro do céu? É você plantar a boa semente para os outros que ainda não conhecem a Jesus. Então seja uma boa terra, meu irmão. Como Jesus está voltando, eu digo sempre isso para você, Ele só vai levar a boa terra. Só a boa terra. Amém? Se você é uma boa terra e você planta a verdadeira semente e não cai no erro de querer plantar outra coisa que é a palavra verdadeira de Deus, que é o próprio Jesus, que é o centro de toda a Bíblia, se você é assim, você vai estar preparado para ser arrebatado.